Então, assim, para eu conseguir passar, eu acredito que eu tenho que ir para a página. Já posso começar? Então, boa noite a todos. Eu sou a doutora Marília Bitbol, sou neuropediatra e docente no Departamento de Saúde Materno-Infantil da UFAM. Estou aqui hoje à noite, né? Agradeço imensamente a honra do convite, a pessoa da doutora Camila Paiva, para conversarmos sobre o transtorno do espectro do autismo. Um instante. Aqui. Opa, que está passando muito rápido. Deixa eu só verificar aqui se é alguma questão de programação. Então, só um instante. Interromper compartilhamento. Deixa eu só voltar aqui para ver o que está acontecendo. Só um instante. Probleminha técnico. É que a internet aqui está péssima na região, né? Hoje eu não consegui nem trabalhar no consultório direito. Então, nós vamos abordar alguns tópicos, né? Eu acho interessante, primeiramente, nós entendermos. Está sendo projetado? Estão acompanhando os slides? Sim, doutora. Sim. Isso. Sim. Acho interessante entendermos como o cérebro amadurece com algumas noções de plasticidade cerebral e o porquê, baseado nessas questões de neurociências, o porquê da urgência do diagnóstico e do tratamento precoce dessas crianças. Abordaremos também sobre o autismo, é uma epidemia, né? Como que nós podemos realizar o diagnóstico, quais são as causas? E também vamos conhecer um instrumento que é obrigatória a implementação, a aplicação do MChat, né, no público entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, por todos os médicos da atenção básica, pediatras, pessoas que fazem o segmento do desenvolvimento infantil. Então, nós vamos conhecer a escala e como interpretá-la. Então, o autismo, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual nós verificamos um prejuízo na questão da intenção comunicativa e social. Então, naqueles domínios do desenvolvimento, né? Porque o que a gente avalia? Nós avaliamos os marcos de linguagem, os marcos motores, psicossociais e o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, poderia falar que o autismo é um prejuízo no domínio psicossocial e de linguagem também. Né? E os sintomas devem aparecer durante a infância, sintomas devem estar presentes precocemente e esses sintomas acarretarem prejuízo funcional ao indivíduo. E nós vamos considerar, quando nós estivermos conversando com as famílias, a presença atual ou uma história prévia desses sintomas. Ah, doutora, a criança andou na ponta dos pés até os 5 anos de idade. Pois fez uma fisioterapia, foi acompanhada e superou. Então, apesar dela não estar apresentando agora com 10 anos, eu vou pontuar como critério, né, esse relato. Vou levar em consideração, tá? Então, para diagnosticarmos o autismo, não existe nenhum exame, eletroencefalograma, ressonância magnética, algum marcador bioquímico genético que venha escrito autismo positivo ou negativo.
nós damos o diagnóstico baseado nos critérios estabelecidos pela Academia Americana de Psiquiatria, contidos no DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais. Né? Então, quais são esses critérios? Critério A e critério B. Critério A é um prejuízo na intenção de se comunicar. A pessoa tem dificuldade de usar a fala de forma funcional para estabelecer uma ponte, né, uma comunicação com o outro, e um prejuízo na intenção de se socializar. Né? Aquelas pessoas que tendem a se isolar, né, que têm dificuldade de manter o contato visual, e que carece de habilidades sociais, né, de ter aquela empatia, de se colocar no lugar do outro, e podem ser muito sinceros, né, muito espontâneos, e falar uma coisa que pensa para aquela pessoa sem imaginar como é que ela vai receber, né? Porque existem as habilidades sociais, se eu falar dessa forma, aquela pessoa pode se ofender. Então, deixa eu verificar uma forma mais delicada, né, de falar, de passar essa mensagem sem que ela se machuque, alguma coisa assim. Então, eles não têm determinados filtros sociais e são muito sinceros, são muito espontâneos e muitas vezes sem maldade, sem intenção de machucar o outro. Né? Então, eles têm também uma dificuldade de começar relacionamentos ou mesmo de manter os relacionamentos. Tá? Então, isso daí é o critério A. Algumas crianças chegam a não desenvolver a linguagem, né? Podem ter apraxia da fala, ou começam a desenvolver a fala de forma tardia, né? Ou então até cantam e repetem, mas não conseguem contextualizar aquela fala, usá-la como instrumento para se comunicar com a outra pessoa. Né? E também existem aqueles indivíduos nível 1 de alto desempenho, que tem uma linguagem super aprimorada, com vocabulário super sofisticado, né? E que também podem ter uma alteração de prosódia. O que é prosódia? É o ritmo da fala. Né? Alguns podem ter uma fala meio monótona, uma fala meio robotizada. Então, esses aí são os critérios A do autismo. Critério B são divididos em 4, né? Que para eu falar que o indivíduo pontua o critério B, ele tem que ter pelo menos 2 desses critérios, que seriam comportamentos repetitivos e estereotipados, que são as estereotipias manuais, né, de ficar olhando os dedinhos bem próximo ao rosto, ou então de como se estivesse batendo, né, as mãozinhas, que são os flappings, só um instante. E também as estereotipias vocais, né? Por exemplo, a pessoa fala, só que ela tem dificuldade de usar aquela fala de forma funcional. Então eu pergunto, qual é o seu nome? Ela me responde, qual é o seu nome? Então ela não me respondeu, não houve a comunicação, ela só repetiu. Então a isso nós chamamos de ecolalia imediata. E também tem a ecolalia tardia, que é uma fala estereotipada. Né? Por exemplo, a criança assiste tal desenho e no meio da sala de aula ela começa a falar alto frases do que ela assistiu, né? Em outro momento, né? E aí ela fica repetindo aquilo de forma estereotipada, né? Sem função. Então isso daí também é tido como uma estereotipia. E também uma coisa muito importante quando a gente avalia as crianças é perguntar a forma do brincar. Se ela tem uma brincadeira funcional. Né? O que seria? Ah, como é que seu filho brinca? Ah, doutora, ele brinca de carrinho. E como é que ele brinca com carrinho? Ah, doutora, ele vira o carrinho ao avesso e fica observando a rodinha bem de perto, olhando ali aquele movimento giratório. Ou então, aí ele cansa e aí ele pega todos aqueles milhares de carrinhos que ele coleciona e ele vai separando por cores. Né? Vai separando por cores ou então por tamanho. Ou seja, ele não brinca de forma funcional com aquele carrinho. Então, é uma brincadeira estereotipada. Assim como com qualquer outro objeto também pode ter, né, essa questão estereotipada do brincar. Tá? Outro critério seriam as inflexibilidades a rotinas e comportamento ritualizado. O que seria isso? A pessoa com autismo, uma das características é a rigidez cognitiva. Então, ela estabelece alguns padrões fixos
né, na sua cabeça, e aí tem que ser levado bem a sério. São bem metódicos, né? Podem ser que nem todo indivíduo é igual, mas nesse critério são bem metódicos. Só um instantinho. São bem metódicos, e aí se alguma coisa sair fora daquele padrão que ele estabeleceu, pode desencadear uma crise, né? Muita irritabilidade. Vou dar um exemplo. O pai vai pegar o filho na escola, então tem todo aquele ritual. Vai o pai, os dois filhos, e ele tem que chegar em casa e sempre vai no mesmo caminho. Então, se algum dia o pai tiver que mudar o trajeto para resolver alguma outra situação antes de chegar em casa, ou então, se algum dia o pai chega com outra pessoa dentro do carro, aquela criança se irrita e pode ter uma crise disruptiva, né? Se descompensar, se desestabilizar. Então, dessa forma, né, inflexibilidade e rotinas podem ser muito apegadas a horários, né? E até mesmo na alimentação. A mãe tem que colocar no prato o feijão, o arroz, a carne e não pode misturar nenhum alimento. Ou então ele só come alimentos amarelos, né? Então, assim, padrões ritualizados nas atividades do dia a dia. Outra característica são os hiperfocos, que são os interesses restritos, né, com foco aumentado. Por exemplo, tem criança que é fissurada em bandeiras, né, em dinossauros, em planetas. Né? Tem até uma série na Netflix que é a Advogada Extraordinária, que o hiperfoco dela são as baleias, né? E lá a gente pode ter uma clareza, assim, o êxtase que a pessoa tem em falar daquele determinado assunto, né? E as alterações sensoriais, o quarto critério aí desse B, que é a criança. O ambiente pode desencadear uma enxurrada de sensações, entendeu? Ele não tem meio que aquele filtro seletivo, assim, né? Então, a forma que ele recebe uma informação sensorial do ambiente é diferente da pessoa que não tem o autismo. Um aumento na sensibilidade auditiva, um aumento na sensibilidade do olfato, o tátil, auditiva. A gente tem que ter muita cautela quando vai perguntar da mãe, né? Porque ela pode falar, doutora, a criança não tolera aquele barulho de moto rasgante ou aquele foguetório na Ponta Negra no final do ano, né? A gente sabe que tem barulhos que são inconvenientes para qualquer um. Né? Então a gente tem que ter a delicadeza de perguntar como é que é o funcionamento dessa criança com os ruídos do dia a dia, um liquidificador, um aspirador de pó, que são sons toleráveis. Ou então, como é que ela se comporta quando vai numa festinha de aniversário, que os indivíduos batem palma, né? E fica aquela gritaria, música alta, que são sons toleráveis, dependendo do tipo de música que toca na festa, né? Enfim, então nós temos que ter muita, né, cautela em perguntar se no dia a dia atrapalha. O que eu vejo muito, crianças que não toleram o som do barulho na sala de aula. Né? Porque tem aquelas brincadeiras, tem aqueles ruídos, tem aqueles gritinhos, então elas se descompensam e não conseguem se controlar, né, e continuar dando foco e atenção na sala de aula. Crianças que tudo cheira, mania de cheirar dedo, né, as mãos, ou os alimentos também, tudo tem que cheirar, e são muito sensíveis, qualquer coisinha desencadeia vômito, né, tem aquele transtorno evitativo restritivo alimentar, né, que as crianças têm asco, né, a texturas também, ao cheiro, aos aspectos dos alimentos, e também a textura dos alimentos na boca, né, tem crianças que só comem líquido pastoso, 5 anos ainda tem que passa no liquidificador, né? Que a gente sabe que nem tem mais essa recomendação, né? E já deveria mastigar, né? Porque a mastigação ela é uma fisioterapia para a musculatura orofacial. Então, a criança que não mastiga, ela vai ter uma flacidez nessa musculatura que também vai levar à dificuldade na fala, né? Na articulação do som porque tudo é a musculatura que trabalha. Ela estando flácida, ela vai prejudicar tanto a mastigação quanto a produção dos fonemas, dos sons, né? E tátil, alterações táteis. Crianças que se incomodam com determinados tecidos, com etiqueta, a mãe tem que tirar.
que não suporta usar roupa, em casa fica só de peças íntimas, ou então não gosta de nada que grude no corpo. A mãe fala que tem que usar roupa bem leve, bem larga, ou então que tem resistência em usar sapatos, né? Ou então aquela criança que não tolera pisar na areia, na grama, em determinados ambientes, né, que causem uma sensação desagradável nos pés. Né? E tem muito nojinho, não pode pingar uma gota d'água aqui que o mundo acaba. Então, são essas as alterações sensoriais. Então, só para a gente relembrar, né? Critério A e critério B, sendo que o critério B dos 4, a criança tem que preencher pelo menos 2. E o que seria o autismo? Uma epidemia, né? A gente vê, a gente é aterrorizante, né? As demandas dos transtornos do desenvolvimento infantil, né? Então, numa sala de aula, provavelmente uma criança vai ser autista, né? A gente considerando que os dados do CDC, né, que é o órgão americano, fala que para cada 36 crianças, uma vai ter autismo, né? E nesses dados epidemiológicos, existe também a proporção de um maior acometimento de 4 para 1, né? 4 meninos para uma menina. Aí tem vários outros debates, seria porque as meninas conseguem mascarar melhor que os meninos, né? Enfim, mas essa é a proporção em relação ao sexo. Por isso que a cor do autismo é tida como azul, tá? Por conta dessa proporção de 4 para 1. Quais seriam as causas? Eu posso comparar o autismo como a febre, né? A febre, ela pode ter várias causas, né? Uma infecção pode causar febre, tumores, cânceres, né? Causas oncológicas, causas reumatológicas, autoimunes, né? Então, várias coisas podem gerar febre. O autismo também. Vários fatores podem causar a expressão do autismo. Nós temos as causas genéticas, que podem ser hereditárias, casos familiares, ou partir de mutações novas. Não tem nenhum caso de autismo naquela família, mas houve uma mutação nova e aquela criança nasceu com autismo. Né? Já existem causa poligênica, já existem determinados genes também relacionados com autismo, inclusive nós temos painéis genéticos para autismo, né? Mas nem sempre a gente consegue associar a um determinado gene, né? Uma causa bem já conhecida é a prematuridade ou baixo peso ao nascer. As crianças que nascem com peso inferior a 2,5 kg, né, ficam em UTI neonatal. Então, elas têm o risco tanto de autismo quanto TDAH. Um dado interessante que a literatura vem levantando é a idade paterna avançada, né? Os pais maiores de 50 anos, né, que estão procriando, a gente vê a sociedade cada vez mais postergando, né, a paternidade, a maternidade, a gente da medicina, então, né, que faz milhares de residências e cursos, mestrado, doutorado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a idade paterna avançada tem sido uma causa apontada para o nascimento de indivíduos autistas. E também mães adolescentes, mas numa menor frequência. Outros fatores são as infecções congênitas, o uso de ácido valproico, que é uma medicação antiepilética na gravidez, e o uso de substâncias ilícitas, né? A drogadição na gestação pode também causar o autismo. Então, aqui é só para a gente ilustrar melhor, né, aquelas características, né, do critério A, déficits na reciprocidade, né, eu me trocando com outro, socioemocional, na questão da socialização. Então, uma das características bem clássicas é a dificuldade de olhar nos olhos. Ou então, muitas vezes a criança é tida como surda. Será que essa criança é surda? Porque eu chamo e ela não responde, ela não olha. Mas aí eu coloco na televisão o desenho preferido dela, ela escuta e prontamente já olha o pai. Né? Então, é um prejuízo nessa reciprocidade. Ela não olha porque ela não tem a intenção de olhar, de corresponder socialmente àquela tentativa, né, de comunicação do outro. Né? Então, prejuízo na atenção compartilhada, que é a pessoa olhar para aquilo que a outra deseja. Vou ler um livro com a criança que tem autismo.
tem os animais. Olha a galinha, qual é o som que a galinha faz? E a criança está olhando para o outro lado. Ela não dá atenção para aquilo que lhe solicita, né? Então, isso daí é um prejuízo na atenção compartilhada. Continuando, eles podem ser muito literais, né? Como eu falei, eles podem confundir com frases de sentido figurado e levar tudo ao pé da letra. Essa semana vamos matar, sexta-feira, porque é o feriado. E aí ele imagina mesmo no ato de matar sexta-feira. Estou com dor no pé da barriga, ele imagina um pé na barriga. Né? Então, eles podem ser muito literais. Isso tudo faz parte do critério A. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, né? Algumas crianças nem conseguem fazer aquela leitura, né, das expressões emocionais do outro, se está alegre, se está triste, pode ser indiferente, né? E não tem muito interesse de estar participando das atividades em grupo, prefere ficar isolado. Aí os comportamentos repetitivos estereotipados, né? Mexer com os dedos e as mãos de forma peculiar, brincar com objetos de maneira inusitada, né, que é a brincadeira estereotipada, não usual, repete frases e outros conteúdos que ouviu em filmes ou desenhos. E aqui, ó, são as estereotipias vocais, costuma emitir sons e palavras repetidas fora do assunto, do contexto, do lugar onde ele está. Aí pode seguir as rotinas, segue rotinas próprias muito rígidas, incomoda-se quando foge da rotina. Aí, continuando o critério B, apresenta interesse exagerado em assuntos muito específicos, e comunica-se melhor apenas quando fala de temas do seu interesse. E reage excessivamente a barulhos altos ou ao contato físico. Tem criança que detesta ser abraçada, não gosta que pegue na mão, que abrace, que beije, né, por conta das alterações sensoriais. Então, qual seria o melhor momento para dar esse diagnóstico? No primeiro ano de vida, né? Os pais já podem identificar alguns sinais de atraso na fala e desvios na socialização. Quando o neném nasce, ele consegue enxergar por volta de 30 centímetros de distância, né, ao final do primeiro mês. Então, é a distância que ele tem para o rosto da mãe enquanto ele amamenta. Né? Então, ao final do primeiro mês, já é para a criança estar estabelecendo esse contato visual, olho no olho com a mãe. E aí, lá pelo segundo mês, entre o segundo e o terceiro, ela já desenvolve o sorriso social, né? Que é um sorriso em resposta a uma interação. Né? Então, isso daí pode estar ausente já desde o início nos indivíduos com autismo. E outro marco interessante por volta dos 7 meses, a criança começa a estranhar. E o que é o estranhar? Ela começa a identificar quais são os adultos preferidos dela e já consegue diferenciar dos outros estranhos. Então, ela tem a preferência de ficar com quem ela se sente segura. Então, isso daí é um marco saudável, o estranhar, né? O que pode acontecer é da criança estranhar todo mundo, inclusive a mãe, de ser aquela criança irritada, chorosa, que ninguém consegue acalentar. Ou então ela pode ir com todo mundo, entendeu? Ah, ele é tão bonzinho, vai com todo mundo. Mas aí pode ser que a mãe, um estranho da rua, para ele, seja a mesma coisa. Né? Então a gente tem que ter atenção para essa questão, né, do estranhar da criança. Por volta de 9 a 12 meses, a criança começa a desenvolver os gestos sociais. Dar tchau, jogar beijinho, bater palminha. Então, a criança com autismo já nessa idade, ela pode não desenvolver esses gestos sociais nesse período, entre 9 e 12 meses, ok? Então, o ideal é que por volta dos 2 anos a criança já tenha a oportunidade do diagnóstico. Mas na realidade brasileira, muitos só conseguem com 4 anos. Então, isso daí já é relativamente tardio. Por que é tardio? Porque o cérebro infantil, ele tem os períodos de janela de oportunidade do desenvolvimento. Então, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar
a estimular para que a criança supere aquele determinado atraso, ela não fala, ela não se comunica bem, então vamos encaminhar para a fono. A fono vai manter estimulações para que a criança consiga superar aquela dificuldade e venha desenvolver a linguagem. Né? Então, tem um período em que o cérebro está mais ávido a receber essa estimulação, que é antes dos 4 anos. Né? Depois, não é que ela não vai acontecer, mas ela vai acontecer numa velocidade menor. Né? Os resultados não vão ser tão ricos como se fosse naquele período, né? Antes, entre 2 e 4 anos. Então, a cada estímulo que a criança recebe, uma rede neural ela é formada. Então, cada vez que ela recebe aquele estímulo, aquela rede neural ela vai ficando mais robusta, né? Então, ela vai levar para o resto da vida. Durante esses 2 primeiros anos, várias conexões são formadas. E aí, assim, por volta dos 4 anos, ocorre um mecanismo de poda neural. Aquelas redes neurais que forem menos utilizadas, o cérebro, as células da glia, né, elas vão desfazendo essas redes neurais, tá? Então, por isso que é importante nós darmos os estímulos de qualidade para que essas redes neurais fiquem robustas e a criança consiga se desenvolver dentro da sua potencialidade. E quais são os níveis de gravidade para o autismo? Nível 1, exigindo apoio. É aquela criança que ela tem até uma autonomia semelhante à das outras crianças da idade, né? E que, a vez ou outra ali, ela precisa de um apoio. Então, na ausência de apoio, os déficits são notáveis. Mas quando ela está bem assessorada ali, nem parece que tem autismo. A gente escuta muito essa frase, né? Para os indivíduos de autismo nível 1. Oi? Tá ouvindo? E aí ela também pode ter uma dificuldade para mudar o foco ou de atividade. Nível 2 é exigindo apoio substancial. Os déficits graves, a criança pode apresentar déficits graves ou prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio. Então, mesmo ela tendo aquele apoio, ainda manifesta uma certa dificuldade ali, né, em relação aos critérios, ali, os sinais, né? E ela pode ter um sofrimento para mudar o foco ou a atividade. O nível 3, exigindo apoio muito substancial. Aí, os indivíduos podem ter déficits graves, prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações e a respostas mínimas às aberturas sociais que partem dos outros, e podem ter um grande sofrimento para mudar o foco ou a atividade. E também a gente pode ter uma visão, tipo assim, a criança começa a receber o estímulo, né? Aquelas que se desenvolvem super bem, né? São funcionais, usam bem a linguagem para se comunicar, são capazes de conviver bem no ambiente escolar. Nível 1. Nível 2 são aquelas crianças que recebem a estimulação, só um instante, elas recebem a estimulação, têm uma melhora, mas ainda precisa ali de um apoio. E o nível 3 são aquelas crianças que, mesmo recebendo as estimulações e tudo, assistente terapêutico, mediador escolar, usam medicações, são muito agitadas, agressivas e têm uma dificuldade muito grande de se adaptar socialmente. Então, seria basicamente assim. Então, o teste do MCHAT, né, que é aquela escala que eu falei, que tem legislação brasileira obrigando a todo profissional de saúde que acompanha o desenvolvimento infantil, né, entre 16 a 30 meses, a aplicar, né? Faz parte da triagem, ele não é um teste de diagnóstico, mas dentro daquela população de crianças que eu acompanho, quais seriam aquelas que teriam maior risco de ter o autismo? Né? E nós aplicamos o teste, que é um questionário, que eu vou falar mais à frente, e qualquer um pode responder. Os pais, os professores, babá. E aí, dessa escala, nós obteremos um score, né? Uma pontuação. E a gente considera como sendo de baixo risco aquela criança que tiver de 0 a 2 falhas. Risco moderado, de 3 a 7 falhas. E alto risco para o autismo, maior que 8 falhas. E são questões de sim ou não.
23 questões. E quais seriam essas questões? Seu filho gosta de se balançar, de pular no seu joelho? Sim, então é porque ele está brincando ali com os pais, né? Seu filho tem interesse por outras crianças? Não. Então, né, pode ser um déficit ali naquela intenção de se socializar. Então, é uma falha. Seu filho gosta de subir em coisas como escadas ou móveis? Sim. Então, ele está fazendo os experimentos, né? O desenvolvimento motor está ok. Sim, não, é adequado. O não seria falha. Seu filho gosta de brincar, de esconder e mostrar o rosto ou de esconde-esconde? Sim, é ok. Não é falha. Seu filho já brincou de faz de conta, como, por exemplo, fazer de conta que está falando ao telefone, ou que está cuidando de uma boneca, ou qualquer outra brincadeira de faz de conta? São brincadeiras imaginativas, brincadeiras funcionais, né? Se ele brinca, ok, é o esperado. Se ele não brinca, é falha. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar ou para pedir alguma outra coisa? É um gesto social. Estou pedindo para te compartilhar atenção comigo. Né? Então, ele aponta para aquilo para mostrar para o pai alguma coisa interessante que ele achou. Né? Se ele faz, beleza. Se ele não faz, é tido como falha. Seu filho já usou o dedo indicador dele para indicar interesse em algo? Que é uma pergunta até semelhante a essa anterior. Né? Sim, ele usa o indicador. Ou não, é falha. Seu filho consegue brincar de forma correta com brinquedos pequenos, carros ou blocos, por exemplo, sem apenas colocar na boca, remexer no brinquedo ou deixar o brinquedo cair? Se ele brinca funcionalmente, ótimo. Se ele não brincar, é falha. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você, para lhe mostrar esse objeto? Ele está compartilhando uma coisa que ele gostou muito com os pais. Né? Se ele compartilha, ótimo. Se ele não compartilha, é tido como falha. O seu filho olha para você no olho por mais de 1 ou 2 segundos? Sim, ótimo. Mantenha um contato visual. Se ele não fizer, é falha. O seu filho já pareceu muito sensível ao barulho, tapando os ouvidos, né? Se a resposta for sim, é falha, tá? O seu filho sorri em resposta ao seu rosto ou ao seu sorriso? Sim, então ele está tendo uma reciprocidade social. Se ele não sorri em resposta à interação, é não, é falha. O seu filho imita você? Você faz expressões, caretas, o seu filho lhe imita? Sim, beleza. Não faz, doutora? É falha. O seu filho responde quando você o chama pelo nome? Sim, responde. Ok. Não, não responde. É falha. Mas a gente também tem que avaliar a saúde auditiva dessa criança, tá bom? Se você apontar um brinquedo do outro lado do cômodo, agora é você que está apontando, pedindo para ele olhar, né? Então, é um gesto social para compartilhar, solicitando a atenção dele, né? Se ele faz, beleza. Se ele não faz, é falha. O seu filho já sabe andar? Sim, beleza. Não. Então, é falha. É um atraso no desenvolvimento. Então, aqui, não são questões, não são critérios específicos só para o autismo, entendeu? Mas sim uma triagem de desenvolvimento geral. Por isso que tem algumas perguntas relacionadas à motricidade também, tá? 17. Maria, O seu filho... Oi? Maria, tem uma ideia Tá ouvindo? no chat? Como? Tu ouviu? Tem uma idade mínima para aplicar o MChat? Sim, 16 meses. Dos 16 meses aos 30 meses. Ó, 16 a 30, Ah, sei. tá bom? Aí depois dos 30 meses, que é 2 anos e meio, né? A gente não aplica mais MChat, tá, gente? Não vão encaminhar uma criança de 5 anos que acabou de preencher MChat. Aí já não tem mais validade, tá? Aí, se seu filho já sabe andar, né? Sim, beleza. Não sabe, é um atraso motor que deve ser investigado. O seu filho olha para coisas que você está olhando, né? E se você está olhando para ali, ele percebe que você está tendo interesse naquela coisa, então ele vai lá olhar também, né? Pode parecer uma coisa boba, mas a criança com autismo ela não tem
esses insights. Ela pode não ter, cada indivíduo é diferente, né? Mas é um critério aí, tá? Então, se ele não olha para as coisas que a gente olha, não. O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele? Assim, né? São as estereotipias manuais. Fica olhando o movimento dos dedos bem próximo ao rosto. Se ele faz, o sim é tido como falha. Toda vez que eu coloco essas duas setas, são as exceções, né? Porque a gente, no geral, o não é tido como falha, mas essas que estão com duas setas, o sim é a falha, tá bom? O seu filho tenta atrair a sua atenção para a atividade dele? Sim. Se ele não fizer, é falha. Você alguma vez já se perguntou se o seu filho é surdo? Se a resposta for sim, é tido como falha. O seu filho entende o que as pessoas dizem? Não, doutora, não entende. Então é falha. O seu filho às vezes fica aéreo, olhando para o nada, ou caminhando sem direção definida, imerso nos seus pensamentos, né? Ela sempre fala, ele fica lá no mundinho dele, ou então com a cabeça no mundo da lua, né? Eles sempre relatam dessa forma. Se sim, é falha. O seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando você vê algo estranho, ou seja, ele está percebendo as emoções, né, de acordo com a expressão facial dos pais, por exemplo. Se ele tem essa percepção, ótimo, mas se ele é indiferente, não sabe diferenciar se a mãe está alegre, se a mãe está triste, aí é não, tá? Então, aqui só voltando, esses que estão com os asterísticos é que são os mais possíveis de estarem relacionados com o autismo. E esse com duas setas, como eu falei, são as exceções, quando o sim é tido como falha. E aí, como eu falei, né? De 0 a 2, de 0 a 2 falhas, é baixo risco para o autismo. Entre 3 e 7 é um risco moderado. Eu posso aplicar ali no segundo momento, ou então tem um MChat mais expandido que eu posso aplicar ali para verificar se realmente, né, tem risco ou não. E maior que 8 é alto risco para autismo. Então, eu uso isso como triagem para encaminhar para a equipe, né, para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil, né, para os CAPS, para o amigo Rui, para que a criança possa ser avaliada por um especialista que tenha segurança de dar esse diagnóstico ou descartar, né? Às vezes não é, né? E é uma percepção, né, diferente de quem aplicou o teste, tá bom? Aí, né, como interpretar? De 0 a 2 é baixo risco, 3 a 7 risco moderado e 8 a 20 é alto risco. E tem aqueles criticamente positivos, não criticamente positivos e negativos, mas aí já é muito... o que a gente usa mesmo no dia a dia é esse de 0 a 2, 3 a 7 e maior que 8. Então, eu já expliquei, né, considerando o período das janelas de oportunidade do cérebro infantil, que ele está mais ávido para aprender essas habilidades na idade geralmente inferior aos 4 anos de idade, nós temos que dar o diagnóstico precoce e encaminhar a criança para receber os estímulos adequados, né? Aumentando o potencial do desenvolvimento dessa criança, para proteger o funcionamento intelectual e promover a adaptação social dessa criança, reduzir os danos e dirigir competências para que ela alcance a sua autonomia, melhorando a qualidade de vida e diminuindo os gastos e angústias da família. Essa é a importância da intervenção precoce. E os eixos? Quando eu converso com uma mãe, como eu falo, né? O autismo ele é um espectro. Então, não tem um modelo. A pessoa com autismo vai ter sempre aquelas características, podem variar bastante. Então, cada criança é um tratamento, eu dou um enfoque diferente. Né? Eu pergunto, mãe, dessas características que a senhora me descreveu do seu filho, qual é o mais urgente que a senhora acha que mais prejudica o seu filho? Aí ela vai me dando uma lista de prioridades. Então, eu vou direcionar o meu tratamento para isso. Né? Então, por exemplo, ele não fala, ele não se comunica, encaminha para fono. Ele anda na ponta dos pés, ele é muito molinho, doutora. Encaminho para físico, para fazer um trabalho, né? O psicólogo infantil,
vai trabalhar as questões da interação social, da adaptação social, né, da flexibilidade cognitiva, do interesse dele de se relacionar com os outros, distúrbios sensoriais. Um terapeuta ocupacional, né, vai trabalhar a integração sensorial, né, para melhorar essa questão das sensibilidades. E também existem as comorbidades, né, a ansiedade, a depressão, o TDAH, o transtorno opositor desafiador. Então, eu vou estabelecer quais são as minhas prioridades para trabalhar com aquela criança. E aí eu recomendo a leitura, para complementar essa aula, desse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que depois eu posso disponibilizar para a doutora Camila, né, que é sobre a triagem precoce para o autismo e o transtorno do espectro autista. Então, é isso. Só para a gente concluir, né, o tratamento. Primeira linha, estimulação de qualidade, como eu já falei, de acordo, né, com os déficits daquela criança. Porque cada estímulo vai proporcionar a formação de uma rede neural, e aquelas redes neurais que forem mais usadas vão ficando robustas e vão acompanhar o indivíduo para o resto da vida. Aquelas redes neurais que menos forem utilizadas, o cérebro tem um mecanismo de poda neuronal, então elas vão ser apagadas. Então, essa é a importância e a urgência da gente começar um tratamento precoce nas crianças com autismo, tá? Segunda linha é o tratamento medicamentoso, né? Porque não adianta a gente só passar medicação para a criança, tá? E quando que a gente passa? Eu falo que a medicação é como se fosse um adubinho que a gente joga ali na terra para ela ficar preparada para ela receber melhor a sementinha da estimulação que ela vai receber, para a gente conseguir ver, né, florir, florescer e frutificar os resultados recebidos pelas estimulações com as terapias, tá? Nós só vamos passar, no caso, criança muito desatenta, não consegue nem prestar atenção para o terapeuta, né? Aquela criança que não consegue sentar de jeito nenhum, aquelas crianças são muito irritadas, agressivas, agridem os outros ou se autoagridem. Então, nesses casos, a gente prescreve sim medicação, tá? Mas nem toda criança com autismo tem a necessidade de ser medicada. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Eu fico à disposição se tiver alguma dúvida, se queiram um esclarecimento de algum ponto a mais aqui do que eu abordei, ok? Muito obrigada aí pelo convite. Professora Marília. Pode falar, Sandra, desculpa. Eu ouço assim pessoas em geral, né, falando que o motivo do autismo, agora a gente vê assim um boom, né, desse autismo. Todo mundo parece que é autista, né? Eu acho até que eu também sou. Eu não sei, né? Porque eu gosto de ficar meio isolada, né? Mas com relação aos celulares, a gente vê crianças muito pequenas, né, que passam muito tempo no celular, né? E aí já ouvi falar assim, uma das causas desse aumento é o uso do celular pelas crianças, né? Sim, existe alguma coisa que você possa falar que realmente pode também ser um contribuinte? Quanto à primeira afirmação sua, né, que parece que todo mundo é autista, eu falo que para a gente, a linha tênue para a gente separar o que é personalidade de cada um, todos nós somos diferentes, temos nossas particularidades. E um transtorno é a questão do prejuízo funcional, né? Então, eu tenho todos esses trejeitos, mas casei, tenho filho, me relaciono, tenho minhas amizades, consegui me formar, pago minhas contas. Não tem por que atestar uma deficiência, entendeu? Se tem uma característica, eu ando na ponta dos pés, mas para mim não machuca, não estou falando que eu ando, só estou dando um exemplo, né? Então, não seria um transtorno, seriam os aspectos assim, da personalidade do indivíduo, né? Sim. Agora, assim, quanto ao uso de telas, o que acontece? Realmente, telas são
prejudiciais para o desenvolvimento do cérebro infantil. Todos os órgãos nacionais e internacionais recomendam que as crianças não tenham acesso às telas até os 2 anos de idade. Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria, de Psiquiatria. Então, até os 2 anos, as crianças não deveriam ser expostas. Por quê? O desenvolvimento se dá não só intrinsecamente. O bebê não se desenvolve só porque ele se mielinizou os neurônios, né? E é uma questão, como posso falar, das duas partes, o ambiente e o intrínseco mesmo, o biológico, né? Então, o ambiente e o biológico, nós somos frutos desses experimentos. Então, a criança precisa vivenciar, ela precisa receber os estímulos adequados para que ela vá adquirindo aquelas habilidades. Né? Se a criança nasce, ela já sai da maternidade com aquele tablet grudado no carro, né? E aí a mãe não tem tempo para a criança. E ela deixa a criança com a babá, que a babá nem desenvolveu o afeto, e aí a criança passa o dia todo ali só naqueles vídeos, ela passa por aqueles períodos de janelas de oportunidade do cérebro infantil, né? Para desenvolver os aspectos sensoriais, para desenvolver as questões psicossociais, o olho no olho, né? O sorriso. Tem crianças que não recebem esse estímulo, né? Porque os adultos muito ocupados, aí fica com a babá, que tem que limpar a casa, passar roupa, fazer comida, e deixa ali, né? A gente criar filho não é só a gente dar comida boa, roupa boa, enxoval dos Estados Unidos. Né? A gente tem que dar todo o substrato para que ele se desenvolva bem. Né? Então, o que acontece com as telas? As crianças passam por esses períodos em que o cérebro está mais ávido a desenvolver e adquirir determinada habilidade, não recebe estímulo daquele momento e passou. A janela fechou. Então, fica com Sim, atraso eu na fala. lembro. Estou lembrando agora que um tempo que eu estava em férias, eu cheguei fui tomar café, né, com a minha família, e aí eu olhei, em cada mesa que tinha uma criança, tinha um tablet. E assim, eu fiquei assim horrorizada, assim, meu Deus, mas como isso tá desse jeito? E uma das mães numa mesa, a criança não tirava o olho da tela. Até para comer, a mãe pegava no garfo e enfiava na boca da criança. Gente, então realmente preocupante, né, essa questão aí. Mas obrigada pela resposta. Na minha infância, tinha um determinado horário para passar o desenho preferido, né? Então a gente tinha tudo aquilo de esperar aquela hora para sentar na frente da televisão. E no melhor do episódio entrava uma propaganda, né? A gente tinha que esperar a propaganda acabar para ir continuar a assistir o desenho, né? E hoje a gente vive numa sociedade imediatista, porque as crianças, a hora que querem, acessam o desenho delas sem interrupção e Deus o livre se cair a internet, né? Entre uma crise de fúria, né? Então, infelizmente, assim, essa sociedade imediatista, né? E nós, adultos cansados, que não temos muita paciência, né? De deixar a criança ser criança numa infância saudável, realmente estamos criando uma sociedade adoecida. Obrigada pela resposta. Eu agradeço. Doutora, boa noite. Boa noite. Ouvindo até mesmo a explanação que a senhora deu, me fez remeter muito a um sobrinho meu que, na época, eu estava até nas férias da faculdade de medicina, então eu percebi com 7 meses, até nessa parte que a senhora falava, de ele ficar muito fixo olhando para a tela do televisor. Inclusive, quando a gente entrava na frente dele, ele sempre fazia de esquivar só para ficar olhando a tela. E eu até conversava na época, a minha cunhada falava assim, olha, é estranho uma criança se fixar muito num só determinado e não interagir com a gente, que com 7 meses tinha coisas que ela deveria fazer, que eu falava com ela e ela assim não fazia.
E até já falava até nessa possibilidade do autismo, e ela sempre negou, que tem aquela primeira negação que as mães nunca, assim, a família em si, né? E ainda mais na época, em 2011, era assim, ainda não tinha todos esses estudos. E ao tempo que ele foi desenvolvendo, a gente percebia que tinha certos realmente dessa parte que a senhora está explicando, então começa a remeter tudo aquilo que ele estava vivenciando. A minha mãe tinha uma fruteira assim que ficava bem no chão da casa, e ele pegava as laranjas e ia colocando em ordem assim, de tamanho. Né? Depois, com mais tempo, com mais idade, assim, com 2, 3 anos, ele sempre assim, não falava, tanto é que meu sobrinho só vai começar a falar depois dos 4 para 5 anos, mas mesmo assim, depois de estímulos. E ele via essa percepção disso, de que ele pegava as laranjas, sempre brincava com isso, ficava horas e sempre dividia as laranjas por tamanho. E esse era o brinquedo dele, que ele se entretendia muito disso. E era também muito irritativo, ficava muito nessa parte de convivência, que deu uma melhora. A gente percebeu posteriormente quando começaram, porque meu sobrinho mora em Petrópolis, no Rio, e lá tinha a parte musicoterapia. Então, quando começou o estímulo com a musicoterapia, então começou a desenvolver fala, começou a desenvolver outros tipos de coisas que hoje ele já interage um pouquinho mais com a gente em relação a isso. Então, assim, essas perspectivas, esses tipos de terapias, assim, que a gente possa desenvolver com, assim, o nosso meio, que a gente pode orientar, ou até mesmo a mãe, que a gente pode orientar na atenção para que a mãe possa fazer. Tem alguma coisa assim que a gente pode auxiliar as mães, os pais, a família, para que possa estimular esse... Porque muitas vezes, principalmente a gente que vive no interior, eu estou morando aqui em Parintins, e muitas vezes, assim, um profissional, para poder atender essa demanda, que é, como a doutora Sandra falou, está grande. Então, o que a gente pode ajudar para essas mães ou para essa família para que estimular essa criança, sendo que às vezes a gente não conta com profissionais que possam ajudar assim, nesse sentido. Sim, isso daí é uma angústia que a gente carrega também, né? Porque muitas vezes a gente dá até um diagnóstico precoce, mas aquela criança não tem condições de receber o estímulo, né, pelos déficits de profissionais de centro de estimulação infantil que nós temos no SUS, né? Então, realmente. E também tem aqueles casos que a criança recebe o diagnóstico, a mãe consegue levar para terapia, mas ela volta para casa com um ambiente totalmente desorganizado, né? Então, é como se a gente estivesse enxugando gelo, limpando carvão, porque não adianta mandar para estimulação se em casa não vai ter uma continuidade. Então, realmente, nós temos que empoderar as famílias para que esse estímulo, né, esse tratamento já comece realmente em casa. Primeira coisa é ter conhecimento das recomendações de acesso às telas, né? Como eu falei, de 0 a 2 não deveriam acessar telas, e depois 1 hora por dia, né? Os adolescentes pode permitir até 3 horas por dia, mas com supervisão de um adulto, né? Porque nós sabemos dos riscos e dos problemas, né? No qual as crianças podem entrar tendo acesso livre à internet, tem deep web, tem pedofilia, tem bullying, cyberbullying, né? Então nós temos que ter muita cautela com o que a criança está acessando. Então, assim, tem aqui, tem uma cartilha na internet que eu até sugiro vocês que estão na atenção básica de ler, né, e saber orientar as famílias nas consultas. Ela foi uma cartilha desenvolvida para estimulação de bebês prematuros. A gente sabe que prematuro também tem risco, né, tanto de déficit motor quanto até mesmo do autismo, de atraso na linguagem. Então, para cada consulta, cada mês, como que o profissional de saúde orienta a família a estimular da melhor forma aquele bebê. Anote aí, é o Manual de Estimulação Precoce, um guia com orientações para pais de prematuros. A autora é a professora doutora Rita C. Silveira. Ela foi a organizadora desse manual. A editora Patuá.
E tem o PDF disponível dessa cartilha no Google mesmo, tá bom? E é super importante, assim, interessante esse seu levantamento, né? E que nós temos que começar em casa, organizando nossa casa, né? E claro que as terapias são importantíssimas, mas se não houver uma extensão para as nossas casas, muito difícil melhorar a qualidade de vida dessas crianças e potencializar o desenvolvimento. Obrigada. Oi, eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se tem alguém na minha frente. Estão me ouvindo? Sim, pode fazer. Boa noite, doutora. Meu nome é Bruna. Eu tinha duas perguntas que eu queria fazer. Na minha unidade, é muito comum, infelizmente, a gente receber crianças com mais de 36 meses e que têm traços, né, ou que têm uma probabilidade muito grande de ter autismo. E aí, como a gente tem psicólogo na unidade, uma vez conversando com esse psicólogo, ele até nos apresentou aquela escala de avaliação de traços autistas. E aí a gente tenta aplicar essa escala quando a gente vê que são crianças com mais de 36 meses, né? Eu queria ver com a senhora se geralmente tem alguma escala que a senhora prefere em crianças que são maiores do que 36 meses. E a minha outra dúvida que chega muito para a gente são mães que perguntam sobre os direitos dos filhos, tanto em relação a ter um suporte na sala de aula, quanto em relação a receber benefício. E aí eu queria confirmar com a senhora se, em relação ao nível de suporte, se isso entra como um critério para definir esses possíveis benefícios e direitos também, né? O CID F84.0 de autismo, ele já denota uma deficiência. O autismo é tido como uma deficiência, né? Então, ele é amparado por lei, né? E os indivíduos têm direitos, né? A questão do auxílio financeiro tem que passar por uma avaliação com assistente social, porque dependendo da renda da família, algumas vezes aquela família não é contemplada com o auxílio do governo, entendeu? Porque tem lá eu não sei te falar agora, mas um número mínimo de salários mínimos, né, dentro de casa, e algumas pessoas não conseguem porque os pais trabalham de carteira assinada. Claro que, ao meu ver, um indivíduo com autismo, né, tem muita demanda, independente do salário dos pais, né, toda ajuda seria bem-vinda, né? Então, essa questão dos direitos, né? Qual era a outra pergunta mesmo? Sim, a outra foi em relação Sim, da Isso. escala. ATA, né, que é essa avaliação dos traços autísticos, também está disponível, né, na internet. E eu acho um instrumento muito bom mesmo, né, para quem quer fazer uma triagem, né, pesquisar esses sinais de autismo, eu acho muito bom assim também, para usar em crianças maiores, né, de 2 anos e meio, tá bom? E também a gente pode usar isso, né? Aprender os critérios do DSM, estabelecer um roteiro mental e levando, né? Critério A é um prejuízo na intenção de se comunicar e de se socializar. Critério B são 4 características que o indivíduo tem que ter pelo menos 2. Comportamento repetitivo, estereotipado, um apego exagerado a rotinas e comportamento ritualizado, os hiperfocos e alterações sensoriais. E aí eu vou fazendo as perguntas, né, voltadas para esses critérios. Então, assim, na minha prática diária, né, eu sigo assim, já estabeleci um protocolo na minha cabeça baseada no DSM-5, né, e a gente vai pesquisando os critérios, tá bom? Mas o ATA é uma boa escolha, sim. Parabéns por estarem usando o instrumento. Obrigada, doutora. Boa noite. Eu também não sei se tem alguém na minha frente, eu tenho uma dúvida. Em relação. Eu não sei se a senhora comentou, porque boa parte da aula minha internet estava muito ruim. Então, eu não consegui acompanhar muitas coisas, mas é em relação ao fluxograma aqui de Manaus mesmo, até para a gente saber como orientar os pais que procuram, né?
Porque às vezes a gente tem o CISREG, mas muitas vezes o CISREG é sobrecarregado. Em alguns lugares a gente até conseguia encaminhar diretamente, né? Então, dicas, né, de lugares da atenção primária mesmo, que a gente consegue orientar para seguir esse fluxograma, caso alguém chegue, né, a família chegue para a gente numa unidade, né, numa UBS, qual seria o fluxograma mesmo de orientação aqui em Manaus? O CISREG ainda é o principal regulador das consultas, né? Eu atendo no Centro de Reabilitação da Prefeitura, num CER, né? E os pacientes que nós atendemos lá são via CISREG. Existem outros, e lá nós temos duas neuropediatras, que sou eu e a doutora Lívia. Também o Conte Teles tinham Tussolini e a Letícia, só que eu não sei se a neuropediatria está ativa nesse momento lá. Não acredito que não esteja. E temos também o Amigo Rui, né, que é o centro que atende mesmo direcionado para autismo, um centro multidisciplinar. As crianças podem ter acesso a neuropediatra, psiquiatra infantil, pediatria e toda a equipe de estimulação, né? É uma estrutura muito interessante e necessária, porém não abarca, né, toda a demanda da cidade, muito menos do estado, né? Então nós precisaríamos ter amigos RUIs em cada zona da cidade, para que a criança tivesse acesso o quanto antes à estimulação infantil. Mas, infelizmente, só temos essa unidade, né? O Panda Codajás dispõe de um centro de reabilitação também, com fono, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Então, assim, que eu tenha conhecimento, basicamente, são essa é a estrutura do governo. Também tem os CAICs, né? Eu acho que o CAIC do Parque 10 tem o Yuri Tussolini, o CAIC mais da Compensa tinha o doutor Mário Tércio, o doutor Mário Tércio ainda está por lá. Então, assim, nós temos neuropediatras na rede, né? Só que a demanda realmente é assustadora, né? Muita demanda de atraso no desenvolvimento das crianças, tá? E a fila do CISREG realmente é um problema de saúde pública. Eu queria só Certo, pontuar uma obrigada. mudança recente que teve também no CISREG, né? Porque antigamente a gente, na atenção primária, a gente conseguia encaminhar direto para o neuroped, a partir do momento que a gente conseguia fazer essa triagem que identificasse mesmo a possibilidade de ter, né? E agora voltou a ser pediatra e depois neuropediatra, né? Tirou essa possibilidade de ir direto para o neuroped da APS. Entendi. Os fluxos Eita, só vão dificultou mais ainda, então, né? Tá bom. Exato, e aí teve uma capacitação recente da Sensa, onde tinham alguns representantes do EAMAR, e eles disseram que se caso a gente identificasse crianças com pontuações elevadas no MChat, teria a possibilidade da gente encaminhar com uma cartinha mais o resultado do MChat direto para o EAMAR, mas aí seriam essas exceções mesmo, teriam que aplicar essa escala e ter uma alta suspeição. Ok. Muito bom. Mais alguma? Marília, obrigada, viu? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Parabéns pela aula, muito didática. Foi ótimo, Obrigada. Foi ótimo. obrigada. É o nosso dia a dia, Eu que né? Uma coisa assim que a gente vive imerso nesse universo. Então, de coração. queria agradecer a Marília, primeiro pela disponibilidade, por ter aceito. Assim que eu chamei, ela já aceitou logo de cara, porque realmente é um tema extremamente importante, né? Que todo mundo na atenção básica, eu sou pediatra, a gente lida muito, hoje em dia, até com o diagnóstico de autismo nos adultos, né? E é extremamente importante, mas é uma aula que tem que ser dada por quem realmente entende, quem realmente está com isso no dia a dia, que eu acho que ela é uma das pessoas mais capacitadas aqui no estado para isso. A gente teria que ter umas 20 Marílias assim na rede para dar vazão ao que a gente precisa, né?
de agradecer, né? Se ninguém tiver mais dúvidas. E aí colocaram aqui no chat, Maria, se você e ou então depois eu mando Cortou, Camila. que Repete de novo. tá ruim. É porque colocaram no chat se poderia disponibilizar. Ah, sim, disponibilizo. E o material que eu citei também, a cartilha, a aula e o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí eu mando para ti, viu? você distribui? Eu mando e aí eu mando e distribui aqui para os nossos supervisores, dos mais médicos. Tá, ok. Se capacitar cada vez mais, né? Estão lidando diretamente com a população. Isso aí. Tá bom? Obrigada, viu, Tá pessoal? bom. Obrigada. Lembrando, né, doutora Camila e doutora Maria, que está sendo gravado, né? Então, quem quiser depois também pode assistir na íntegra a apresentação da doutora Marília. Tá bom. Tá, ok. Então tá. Uma boa noite a todos aí. Boa noite Tudo a de todos. bom. Obrigada, boa noite. Como é que a gente faz com